Atenção, o evento já vai começar. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias, com o tema A Constituição Federal e o Brasil de hoje. Damos boas-vindas ao palestrante que já está conectado conosco, o ex-presidente do Brasil, Michel Temer. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Vem aí o Degustando Experiências. O evento acontece no dia 8 de agosto, às 19 horas, no auditório da SIC Caxias, com palestra show do humorista Jair Cobb, o guri de Uruguaiana. A palestra falará sobre humor não é brincadeira, superando desafios através da confiança, colaboração e solidariedade. Após a palestra, haverá um coquetel com degustação. Prepare-se para uma noite triboa e repleta de delícias da região. Convidamos também para que participem da 6ª edição da Noite das Sopas, no dia 9 de agosto, promovido pelo Mão Amiga. O evento é uma oportunidade de desfrutar de um momento em família, com delícias produzidas por empresas da cidade, e ainda colaborar com o projeto Fortalecendo Famílias, em prol do acesso de crianças em vulnerabilidade às vagas na educação infantil em escolas parceiras do Mão Amiga. Adquira seu projeto com a equipe do Mão Amiga, que está presente aqui na RA SIC Caxias. A SIC também promove o SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha. Durante os dias 4 e 5 de setembro, o evento proporcionará uma imersão nos temas de gestão, liderança, inovação e em empreendedorismo, com 8 palestrantes renomados. Garanta já o seu ingresso acessando sicconnection.com.br. Agora, assistam ao vídeo do evento. Não basta só aprender. É preciso reaprender. Pensar diferente. Ampliar o olhar. É hora de impulsionar, inovar e empreender. SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha. 8 palestras. Mais de 16 horas de conteúdos. Reconhecidos e destacados speakers. Estratégias e tendências globais que definem novos caminhos. Líderes que desejam expandir seus horizontes. Um ambiente que respira negócios e inovação. SIC Connection. Dias 4 e 5 de setembro no URCS Teatro, em Caxias do Sul. Realização SIC Caxias em Colab, com Tramontina, Marco Polo, Círculo Saúde e Sicredi.
Patrocínio: Grupo Andreassa, Grupo Florense, Random Core, Play Mais Conta. Mídia Partner, Grupo RBS. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial ao nosso ilustre palestrante do dia de hoje, nosso ex-presidente Michel Temer, que já está conectado, está conosco a partir lá de São Paulo. Também dar as boas-vindas à nossa vice-prefeita, Paula Iores, ao vereador Felipe Gremel-Maier, representando a Câmara de Vereadores, nosso ex-governador, Germano Rigoto, bem-vindo a essa casa, muito obrigado pela intermediação que o senhor faz com o presidente Temer, uma voz importante de ouvir nesse momento. Major José Maria de Lima Garcia do Nascimento, representando o 2º Comando Regional de Bombeiros Militar. Capitão Vinícius Manfio, bem-vindo à casa, representando o 5º Batalhão. A Rainha Letícia, Princesa Nadine, lá de Fazenda Souza, bem-vindas, representando a Festa do Agricultor. Os ex-presidentes aqui da casa, empresário Daniel Randon, presidente do Conselho Transforma RS, bem-vindo. A imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que nos prestigiam nesse dia de hoje. Estando praticamente às vésperas das nossas eleições municipais, essa é uma grande oportunidade de ouvirmos, diretamente lá de São Paulo, como disse há pouco, uma figura tão ilustre na nossa política nacional, experiente e vivido em muitos e muitos processos que envolvem as eleições. O nosso convidado teve um papel central na história moderna, na história recente do nosso país. Ele foi deputado federal constituinte, deputado em 5 mandatos, eleito presidente da Câmara dos Deputados em 3 ocasiões. Em 2011, foi eleito vice-presidente da República, e em 31 de agosto de 2016, ele foi empossado como presidente do Brasil, cargo que ele exerceu até dezembro de 2018. Michel Temer, com vasta experiência e conhecimento, dedicou grande parte da sua vida pública à construção de um Brasil mais estável e mais desenvolvido. Foi um presidente reformista. Em pouco mais de 2 anos de mandato, aprovou reformas muito importantes. Teto de gastos, com equilíbrio orçamentário, reforma trabalhista e a reorganização administrativa do governo federal como um todo. Nesta nossa RA, o nosso ex-presidente nos brindará com uma palestra sobre um tema de extrema relevância, a Constituição Federal e o Brasil de hoje. A Constituição é a espinha dorsal do nosso sistema e de qualquer sistema democrático. Um documento que estabelece não só os direitos e deveres dos cidadãos, mas também orienta, ou deveria orientar, a atuação das instituições. O que estamos assistindo atualmente é que a instituição guardiã da Constituição Federal, dando interpretações que são claramente legislativas e não jurídicas. Presenciamos o STF estendendo a sua atuação, afetando o tão necessário equilíbrio entre os poderes, o legislativo, entre os poderes, legislando e emitindo interpretações que extrapolam largamente o entendimento da lei. Como consequência, temos uma enorme insegurança jurídica no país. Vamos dormir com uma decisão e acordamos com outra, o que torna o futuro, infelizmente, uma grande incerteza. Ainda temos, dentro do sistema de pesos e contrapesos, lamentavelmente, um Congresso Nacional que vem se abstendo do dever constitucional
de legislar. Portanto, debater a importância do equilíbrio entre os poderes, no contexto atual, é essencial para entendermos os desafios que temos pela frente. O Brasil de hoje enfrenta inúmeras questões que demandam reflexão e, principalmente, ação. Temos um caminho desafiador a percorrer. A experiência e a visão do ex-presidente Temer certamente vão contribuir para enriquecer o nosso entendimento a respeito. Quero, portanto, agradecer mais uma vez ao ex-presidente Temer por ter aceito o nosso convite, através do nosso ex-governador Germano Rigotto, e compartilhar conosco toda essa sua experiência e esse conhecimento nessa caminhada, nessa trajetória de política e de poder. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Convido o nosso ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, ao palco, para já dar as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje. Bem, bom dia, quase boa tarde a todos. Alegria de poder voltar à nossa Câmara de Indústria e Comércio, presidente Celestino, e na sua pessoa, eu cumprimento toda a diretoria da SIC, todos os diretores, todos os departamentos da SIC. Cumprimento a nossa prefeita Paula Iones, nossa vice-prefeita, querida Paula, o Felipe Guelmaier, nosso vereador representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Mauro, que foi deputado federal até pouco tempo atrás, Mauro Pereira, minha saudação, afinal a todas as autoridades, aos nossos oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, a todos os associados da SIC e essa presença tão ilustre, presidente Temer, que nós temos hoje aqui na SIC. Quando o presidente Celestino solicitou que eu interviesse junto ao presidente Temer para uma palestra na SIC, eu disse, não, vou fazer e tenho certeza que o presidente Temer vai rapidamente definir uma data. Mas a agenda do presidente Temer é uma agenda impressionante hoje, tanto dentro do país como fora do país. Uma agenda de um homem que é considerado provavelmente hoje o maior estadista vivo na América do Sul, pela sua história, pela sua forma de agir, pela sua forma de agregar, pela sua inteligência e pelo que realizou. Então, a agenda é uma agenda pesada. Quando eu falei com o presidente Temer da possibilidade de vir a Caxias, ele estava disponível para vir presencial. Eu, com os problemas que nós estamos vivenciando no nosso Salgado Filho e no nosso aeroporto de Caxias, e com os poucos voos que nós temos e as dificuldades que se tem, principalmente num período como esse, eu conversei com o presidente Celestino, disse que talvez o melhor seria a gente fazer por segurança e até para um pouco mais de tranquilidade ao presidente Temer, ele está querendo vir presencial, vamos fazer online. E foi sorte, porque hoje a previsão era vir a Caxias e nós temos o aeroporto fechado pela situação do tempo. Temos aqui, presidente Temer, uma situação de hoje clima de inverno, queda de temperatura, chuva, neblina e o aeroporto sem condições de operar. Mas eu quero agradecer essa disponibilidade de uma pessoa que eu aprendi a respeitar ao longo da minha vida. Cheguei na Câmara Federal e logo tive contato com o presidente Temer, que tinha vindo, antes de ser deputado federal, constituinte, tinha vindo da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. E esse trabalho que ele realizou na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo lhe deu, logo na chegada na Câmara Federal, um espaço que a maioria não tinha, de conhecimento jurídico, de respeito. E eu tive a oportunidade, sendo líder da bancada do governo Fernando Henrique e sendo líder da bancada substituindo o líder que tinha se afastado para concorrer ao Senado, eu era primeiro vice-líder, eu tive a oportunidade de ser líder da bancada antes do presidente Temer. E eu nunca esqueço que a sucessão na bancada era uma sucessão complicada, porque eu tinha que optar entre ser a liderança de bancada
ou a liderança do governo, Fernando Henrique. Era o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique. E eu nunca esqueço que eu, num jantar no Bonaparte Hotel, eu disse ao presidente Temer que eu não via outro caminho para a bancada do que ele na liderança. Assume a liderança de bancada, faz um trabalho espetacular de unir, de agregar, de mostrar rumos, que levou à presidência da Câmara Federal, sendo talvez o melhor presidente que a Câmara Federal teve ao longo dos anos, em termos de produtividade, em termos de conteúdo, em termos de ação. E da presidência da Câmara Federal, chegou a presidência do MDB, a vice-presidência da República e a presidência da República. Como presidente da República, não tem presidente que possa ter sido, como diz o presidente Celestino, um presidente tão reformista como o presidente Temer. Quando a gente olha os 2 anos e pouco de mandato, a gente diz como é que um presidente com 2 anos e pouco de mandato pode ter feito o que fez o presidente Temer. A reforma trabalhista, o teto de gastos, mostrando que hoje alguns ainda não compreendem que sem responsabilidade fiscal não tem rumo o país. Tem gente que tem dificuldade de compreender isso. Então, o teto de gastos estabelecido no governo Temer foi algo que significava um balizamento para que nós tivéssemos efetivamente responsabilidade fiscal. Cuidado com o social, mas com responsabilidade fiscal. Pois bem, teto de gastos, a lei das estatais, com proibição de interferência política nas estatais, que levou a Mensalão, que levou a Petrolão, que levou Lava Jato. Então, controle nas estatais para não ter interferência política, controle nas agências reguladoras. A reforma da Previdência ficou na marca do pênalti. Na marca do pênalti, foi simplesmente votada no governo Bolsonaro, mas preparada toda ela no governo Temer. Então, se nós olharmos o que aconteceu durante esse período de governo, eu poderia enumerar a reforma do ensino médio, do ensino público nível médio, foi preparada no governo Temer. Foi um governo tremendamente reformista. Então, presidente, eu quero dizer do orgulho que Caxias do Sul, uma cidade que tem aqui empresários que fazem parte do polo metal mecânico dos maiores do Brasil. Uma cidade que tem um comércio, tem um setor de serviços, que tem um agro muito importante, principalmente em determinados setores, que começou com a produção, o crescimento, o desenvolvimento começou com a produção de uva, com a vitivinicultura, e se transformou nesse grande polo industrial que é Caxias do Sul. Então, eu fico muito honrado de poder ter intermediado, a pedido do presidente Celestino, de toda a equipe da SIC, esse encontro, e tenho certeza que dentro de um momento tão difícil que a gente está vivendo, o presidente Celestino falou em interferência entre os poderes, o presidente Celestino falou em algumas questões, não falou, por exemplo, em algo que eu tenho denunciado, Brasil afora, que é esta loucura de um Congresso Nacional poder ter acesso a 50 bilhões de reais para mexer no orçamento, sendo que muitas vezes é a questão fisiológica, é a questão clientelista, é a questão paroquial ou até outras questões que levam a mudanças no orçamento. Esta é uma questão que vai ter que ser enfrentada em algum momento, porque não é função do Congresso Nacional ter mais de 50 bilhões de reais de emendas para mexer no orçamento. Acho que isto é algo que vai ter que, de algum momento, se construir uma alternativa que mude isso. Mas eu lhe agradeço e a palavra, com certeza, será uma palavra de dar luzes e mostrar caminhos para esse Brasil que a gente está vivendo com tantas dificuldades, desesperanças e, principalmente, dúvidas com relação ao futuro. Um abraço, muito obrigado. Então, com a palavra, o nosso convidado de hoje, o nosso ex-presidente do Brasil, Michel Temer. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Muito obrigado, senhora. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente o presidente Celestino aí da SIC, o nosso querido amigo, ex-governador, ex-deputado,
Germano Rigoto, e desde logo agradecer as palavras gentilíssimas que ambos dirigiram à minha figura, né? Mas eu quero, não a título de retribuição, mas a título apenas de contar a realidade dos fatos, que se hoje nós temos uma reforma tributária, o primeiro passo, o primeiro, se me permite a expressão, pontapé dado nessa matéria foi precisamente pelo então deputado Germano Rigoto. Eu era presidente da Câmara dos Deputados e, conversando com o Rigoto, disse que ele poderia presidir, isso nos idos de 97, 98, não é, Rigoto? Ou 99, 2000, e ele poderia presidir uma comissão que levasse à elaboração de uma reforma tributária. E o Rigoto visitou todo o país, fez contatos dos mais variados, com os mais variados setores do comércio, da indústria, do operariado, enfim, como é do seu feitio democrático, consultou a todos e quase chegamos a produzir reforma tributária naquele período. Então, esta é uma homenagem que eu quero fazer ao Rigoto, porque realmente, se hoje nós temos uma reforma tributária ainda incompleta, porque falta uma legislação integrativa que agora está sendo produzida, uma legislação infraconstitucional, mas tudo se deve, penso eu, à atuação muito eficiente, eficaz e persistente até do então deputado e depois governador Germano Rigoto. De modo que eu agradeço a ambos a gentileza dessas palavras inaugurais, como cumprimento a senhora prefeita, cumprimento o Mauro Pereira, meu querido amigo, que me ajudou tanto durante o governo. Aliás, boa parte daquilo que se fez no governo também se deveu ao Congresso Nacional, no particular ao Mauro Pereira, que está presente aí, segundo acabei de saber, os nossos representantes da Câmara dos Vereadores, enfim, todos que aí se encontram para prestigiar a nossa palavra. O governador Rigoto tem razão, a minha intenção era estar aí presencialmente, porque presencialmente os contatos são sempre mais eficazes, né? Mas, lamentavelmente, em face da situação dramática que alcançou, que atingiu o Rio Grande do Sul, por proposta dele próprio, nós estamos fazendo este encontro virtual. Eu espero que ele possa ser útil aos senhores e senhoras, todos que aí se encontram, né? E como eu ouvi logo no início a questão do tema, né? Constituição brasileira e o Brasil de hoje, na verdade, quando se propõe este tema, é para saber se efetivamente os órgãos do poder e as autoridades todas estão trilhando o caminho que a Constituição determina ou se há dificuldades nessa trilha que eu estou a mencionar. E interessante eu ouvir o presidente Celestino falar em segurança jurídica, né? E a todo momento é curioso que muitas e muitas vezes eu percebo que as pessoas acham que segurança jurídica é algo desapegado do sistema normativo. E não é. A segurança jurídica, vou dizer o óbvio, decorre precisamente do cumprimento rigoroso do sistema normativo, particularmente da Constituição Federal. E por que eu digo isso? Interessante, eu até peço desculpas e licença para registrar que nos últimos tempos eu tenho dito as maiores obviedades. Mas estas frugalidades que eu tenho dito, governador Rigoto, elas derivam precisamente. Curiosamente, eu verifico que hoje dizer coisas triviais, frugais, tem sido importantíssimo, porque as pessoas se esquecem de certos conceitos fundamentais para a boa governabilidade do país. E volto a dizer, por que é que eu digo isso? Por que cumprir a Constituição? Porque cumprir a Constituição significa cumprir a vontade do povo. Os senhores e as senhoras vejam o seguinte, nos idos de 86, 87, 88, especialmente 5 de outubro de 1988, quando se reconstituiu o Estado brasileiro, por força de uma nova Constituição, evidentemente, o povo de então, digamos assim, 160, 170 milhões de nacionais, não podiam reunir-se em praça pública para dizer como pretendiam reconstituir o Estado brasileiro. Então disseram, e aqui vai a obviedade, né? Disseram, olha, nós vamos indicar representantes, e a mim mesmo disseram, olha, Temer, você vai lá e nos representa, ao lado de
outros tantos senadores e deputados que, no primeiro momento, naquela legislatura, formaram a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Então, vocês vão lá, disse o povo, né, e falem em nosso nome. Portanto, vocês são nossos representantes para reconstituírem o Estado brasileiro. E o Rigoto acompanhou isso, ele verificou a grande mobilização nacional que se deu naquele período, que fez com que todos os setores da nacionalidade frequentassem o Congresso Nacional, o que fez também, convenhamos, num esforço vernacular, mas verdadeiro, que o ex-presidente Ulisses Guimarães a chamasse de Constituição Cidadã, porque ela era efetivamente fruto da vontade popular. Então, eu digo isso porque é preciso alertar que as chamadas autoridades, o presidente da República, o Senado Federal, Câmara dos Deputados, os governadores, prefeitos, vereadores, etc., né? Ministro do Supremo, são autoridades constituídas. E por que constituídas? Secundárias. Não são autoridades primeiras. A única autoridade verdadeira, real, palpável, existente no nosso sistema chama-se povo, né? Mas sem razão que a Constituição diz, no seu corpo interior, diz todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. E daí eu volto a dizer, naquela oportunidade, e eu faço um pequeno corte para registrar que nas palestras várias que tenho feito aqui e no exterior, de vez em quando me perguntam, Temer, vem cá, você diz que, a todo momento, que o povo é a única autoridade que existe no país, mas onde é que está escrita a vontade do povo? Eu digo que está escrita na Constituição Federal. Portanto, volto a dizer, a autoridade primeira, inicial, inaugural, verdadeira, real, é o povo. As autoridades demais são autoridades constituídas. E por que constituídas? Eu fui presidente da República, faço um pequeno corte, era autoridade constituída. Fui deputado federal, era autoridade constituída. E por que constituída? Secundária. E por que secundária? Tendo que prestar obediência à vontade primeira, primária, que é a vontade do povo, que, reitero, está escrita na Constituição Federal. Portanto, interessante registrar um fato, né? E aqui vão obviedades, né? A nossa Constituição, ela determina uma conduta conducente à paz, à harmonia entre brasileiros, harmonia entre instituições, e desde o preâmbulo, e preâmbulo, para dizer uma obviedade, vem de preambulário, portanto, antes de caminhar. Portanto, antes de entrar no texto escrito da própria Constituição, lá está, o preâmbulo significa a vontade política do povo, né, que determinou a reconstituição do Estado brasileiro. E lá vocês leem, né, nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, promulgamos a seguinte Constituição, a seguinte estrutura para o Estado brasileiro, mas pautado pela ideia da paz interna e internacional. Portanto, o recado dado no preâmbulo da Constituição é exato e precisamente em termos de pacificação das relações internas e internacionais. Depois você vai ao texto da Constituição e encontra expressões, vou apenas rapidamente exemplificar, quando a Constituição diz assim, todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo político, credo religioso. Qual é a ordem que o povo deu, a determinação que o povo deu às autoridades constituintes? Unam-se todos em nosso benefício. Significa, pergunto eu, que não haverá divergência sistêmica, programática e até ideológica? Não. Porque isto deriva do artigo 1º da Constituição Federal, que diz que o Brasil é um Estado democrático e até enfatiza, né? Estado democrático de direito. E vocês sabem que na ciência política, Estado democrático e Estado de direito têm uma certa equivalência. Mas nós ansiávamos tanto por um Estado participativo, por um Estado que revelasse a vontade do povo, que abolisse de uma vez o sistema autoritário
que se instalou num largo período no nosso país, que dissemos: o Brasil não é apenas um Estado democrático de direito, né? Esta é a expressão do artigo 1º. Ora bem, a democracia, ela exige a contestação, ela exige a contrariedade, ela exige a oposição. Tanto que oposição é fundamental no sistema democrático, porque ela critica, ela observa, ela contesta, ela contradita, ela contraria, não é? Então, você, quando tem num sistema democrático a chamada oposição, a oposição existe para ajudar a governar, na medida, reitero, em que contesta, muitas vezes, o que a situação determina ou estabelece, não é? Este é o conceito, meus amigos, minhas amigas, é o conceito jurídico-constitucional de oposição. Eu reconheço, né, que não é este o critério que se utiliza no nosso país, em vários outros países, né? O critério que se utiliza é um critério político. Ou seja, se eu perdi a eleição, o meu dever é destruir aqueles que venceram a eleição. E volto a dizer, não é esta a ideia de oposição que a nossa Constituição estabelece, não é? Aliás, eu até registro que um dos países onde esta dicção minha, esta fala minha, é muito clara, é no sistema do Reino Unido. No Reino Unido, você tem o gabinete, o sistema parlamentarista, né? Você tem o gabinete, que é o governo da situação, é o governo, e você tem o chamado gabinete das sombras, shadow cabinet, que é o que é o gabinete das sombras? É o gabinete da oposição, que está acompanhando o trabalho da situação, né? Isto é uma verdadeira, esta é a verdadeira democracia. Pois muito bem, aqui vai a pergunta: será que nós temos essa ideia de pacificação interna no país? Nós temos critérios conducentes a que se estabeleça um debate de ideias, um debate de temas de governo, um debate de programas, ou nós caminhamos para uma radicalização? E aqui faço um pequeno corte para dizer que eu faço uma distinção entre polarização e radicalização. É uma sutileza, mas é para explicar bem o que eu quero significar. A polarização é útil, pelo que eu acabei de dizer. Quando você tem situação de oposição, você tem conflito de ideias. E o conflito de ideias é bom, é útil para a democracia. Mas o que nós temos é uma radicalização. Ou seja, partindo daquela ideia de que uns têm que destruir os outros. E olha, faço um pequeno corte. Eu não estou falando do momento atual, nem estou falando da União, estados ou municípios. Estou falando de todo o sistema político no país, não é? O que existe hoje é uma radicalização que até, e aqui vai um pequeno comentário político, eu acho que interessa apenas a duas partes hoje do país, tanto da situação como da oposição. Manter essa divisão, digamos, de crueldades, né? Essa divisão de embates de brasileiro contra brasileiro. Interessante, até há uma expressão que surgiu no passado, o nós contra eles, né? O nós era organizado. E, ao longo do tempo, eles também se organizou. Então, formaram dois conceitos radicais de governabilidade, o que não é útil para o país, porque um agride o outro. E, de vez em quando, o presidente Celestino, o outro, Mauro Pereira e todos. Eu me lembro, muito jovem, ainda quando entrei na Faculdade de Direito, era presidente da República o presidente Juscelino Kubitschek. E ele fez, eu me lembro bem do discurso dele, pelo rádio, né? Ele fez um discurso pela pacificação do país. E ele dizia o seguinte, ele dizia que você poderia ter disputas internas, de natureza, como disse, sistêmica, até ideológica, mas aos olhos internacionais, você tinha que revelar uma certa unidade. E por isso a tranquilização do país era uma coisa importante. E ele falou isso precisamente depois de um episódio, que foi o episódio de Jacareacanga e Aragarças, quando alguns
membros da aeronáutica, na época, pretenderam dar um golpe de Estado para derrubar o presidente Juscelino, e ele, logo depois de eliminada a sedição, o conflito, né, imediatamente mandou um projeto de anistia para aqueles sediciosos, né, que revelava uma certa grandeza, né, a ideia de que você precisava harmonizar o país. E vocês sabem o quanto o governo Juscelino produziu em matéria democrática no nosso país. Mas isso, estou dizendo aqui, da pacificação no plano interno do nosso país, que é fundamental nos dias atuais, porque do instante que você tem tranquilidade institucional ou tranquilidade social, sem embargo do embate das ideias, você tem desenvolvimento, não é? Isso é no plano interno. Se eu for para o plano internacional, vocês verificam lá, logo no artigo 4º, se não me engano, da Constituição Federal, está dito que o Brasil é uma república federativa constituída por vários princípios, dentre eles a solução pacífica das controvérsias internacionais. Primeiro, esta dicção, esta determinação do povo às autoridades constituídas. Mas logo mais adiante, vocês encontram um dispositivo que diz o seguinte, olha aqui, hoje que se fala tanto nesse tema, né, os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos. Portanto, não podem ser utilizados para fins bélicos. Nada de beligerância com o exterior, não é? Você pode usar artefatos nucleares para medicina, energia, agricultura, mas não pode usá-lo para fins bélicos. E aqui eu até conto um brevíssimo episódio que eu vi, um episódio muito interessante para revelar a grandeza deste particular da nossa Constituição, ou seja, da solução pacífica de controvérsias. Uma ocasião, eu era vice-presidente, eu fui representar o Brasil num encontro que se deu em Haia, de países que iriam assinar um novo tratado pela desnuclearização. E quando chegou a minha vez de falar em nome do Brasil, aqueles 4, 5 minutos que cada estado tinha, né, eu disse, olha, nós vamos assinar, sem dúvida alguma, esse tratado pela desnuclearização, mas não precisaríamos fazê-lo, porque, na verdade, na estruturação constitucional do Brasil, já existe uma regra dizendo que artefato nuclear só pode ser utilizado para fins pacíficos, nunca para fins bélicos, não é? Vocês sabem que, logo em seguida, isso fixou-se na minha mente, né? Suspendeu-se para almoço aquela reunião, e era presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama. O presidente chegou-se a mim e disse, interessante essa regra que tem a Constituição brasileira. Se todos os países aqui tivessem uma regra dessa natureza, não era preciso fazer um tratado, ou um novo tratado pela desnuclearização, que cada país já teria determinado desta forma. Né? Veja, estou dizendo coisas importantes da nossa Constituição. Né? E até, convenhamos, no plano externo, não há tendência para agravamento das relações internacionais. Né? E, nesse particular, eu devo dizer que é interessante o país, o nosso país tem que ser um país multilateralista. Né? Eu vou aproveitar esta fala, porque muitas e muitas vezes há manifestações em função da simpatia ideológica ou simpatia funcional do Brasil por um outro país, o que poderia gerar uma ideia de unilateralismo ou trilateralismo. E, na verdade, o nosso dever é ser multilateralista, porque, ao longo do tempo, é claro que se eu recordar 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, as relações eram mais institucionais e políticas. Hoje as relações são fundamentalmente comerciais. Então, nós temos o dever, sob esse foco comercial, de sermos multilateralistas, portanto, nos darmos bem com todos os países. Eu dou exemplos concretos, meus amigos. Vocês sabem que o maior parceiro comercial que nós temos é a China. O segundo parceiro é Estados Unidos. Já exige uma multilateralidade. Nós vendemos cerca de 45% da nossa carne de frango para os países árabes e temos convênios tecnológicos extraordinários com Israel. Mais uma vez, a multilateralidade. Então, digo eu,
As relações do Brasil com os países hoje são pautadas fundamentalmente pela ideia do comércio entre os países. Daí essa multilateralidade, que também deriva dos preceitos pacificadores estabelecidos no texto constitucional. Mas, ademais disso, eu também quero acrescentar o seguinte, e logo vou chegar à história do Brasil de hoje, né? Eu quero acrescentar o seguinte, nós tivemos a sabedoria, os constituintes de 88, né, representando o povo brasileiro, de amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. E isso é que tem garantido uma certa longevidade à nossa Constituição. Tá? Vocês vejam, são tipicamente princípios liberais, o direito à propriedade, é verdade que subordinada ao bem-estar social, a livre iniciativa, a livre concorrência, são princípios de natureza liberal. Os direitos individuais, meus amigos, minhas amigas, são 79 incisos lá no artigo 5º da Constituição, dizendo dos direitos individuais, que são direitos fundamentalmente de natureza liberal, portanto, adotados pelo texto constitucional. Mas, por outro lado, nós temos uma menção fortíssima aos chamados direitos sociais. Aliás, quem vai lá para o artigo 6º, 7º da Constituição, vê um capítulo encimado pelo título dos direitos sociais. E, por incrível que possa parecer, os próprios direitos dos trabalhadores estão estatuídos no artigo 7º da Constituição Federal. 13º, FES, licença-prêmio, etc., né? Todos lá estabelecidos no texto constitucional. Quando nós vemos regras do tipo a segurança, a saúde, a educação, é direito de todos, são direitos. E dever do Estado são direitos de natureza social. Por esta mistura entre os direitos liberais e os direitos sociais é que está garantindo uma certa longevidade para a nossa Constituição Federal. Eu digo isso, Igor, porque quem pega a história do Brasil, da República, né, verifica que a primeira Constituição é de 91, que vai de 30 a 45, um hiato, vem 46, aliás, com duas Constituições, de 34 e 37. Vem 46, com nova Constituição, que vai a 64, novo hiato governativo, que vai até 87, 88. Então, o Brasil tem essa mania de, a cada 30, 40 anos, ou menos até, pretender um novo Estado e, portanto, uma nova Constituição. E, de vez em quando, se fala, por exemplo, aqui faço um pequeno corte, se fala em Assembleia Constituinte, o que, a meu modo de ver, é um equívoco, porque, pelo seguinte, quando se fala em segurança jurídica e você fala em Constituição, a Constituição diz o que o Estado é, a Constituinte diz o que o Estado será. E quando algo será, você tem uma incerteza absoluta. Quando algo é, você tem certeza absoluta do que fazer. Por isso que, toda vez que se fala em Assembleia Constituinte, eu confesso que eu tomo a liberdade de repudiar essa ideia. Mas, a partir daí, e aqui eu chego ao meu governo, né? Eu chego ao meu governo, interessante, nós chegamos ao governo por força de um dispositivo constitucional. A senhora ex-presidente perdeu o cargo, não é? Por razões de natureza política e de natureza fiscal, e iniciou-se um processo de impedimento que foi levado adiante pela Câmara dos Deputados, um longo processo, não é? Para julgar procedente a acusação, e ao depois conduzido pelo Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E lá decretou-se, em definitivo, o afastamento da senhora presidente. E daí porque, em face do dispositivo constitucional, se o presidente perde o cargo, pelas mais variadas razões, assume o vice-presidente. Eu assumi nessas condições. E confesso, meu governo foi um governo de 2 anos e meio, né? Não foi um governo de 4 anos ou de 8 anos. Mas quando cheguei lá, o Igor sabe disso, eu disse, eu preciso fazer algo que marque a nossa gestão, portanto, fazer algo que o país necessita. E até conta um fato muito curioso, logo na primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um dos integrantes pediu a palavra, e vocês sabem que eu
Eu cheguei lá com grande oposição, uma oposição política vigorosa, e legítima até como oposição, não é? Os que perderam o poder se opunham. Mas também uma oposição institucional, daqueles que logo no início queriam me derrubar do governo, não é? E um dos integrantes do conselho pediu a palavra e me disse: presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. Interessante, o que ele quis dizer foi o seguinte: como eu não era candidato à reeleição, eu poderia mexer em certos temas que são verdadeiros vesperos. Tal como lembra o presidente Celestino, eu poderia mexer em direito do trabalho, por exemplo, que é um vespero. Mexer em previdência social, que é outro vespero. Mexer no gasto público, que toda vez que você estabelece um teto para os gastos públicos, você está restringindo a sua capacidade, como presidente da República, de praticar medidas populistas, não é? Que envolvem as mais variadas despesas, às vezes indevidas. Você não mexe em educação, em reforma do ensino médio, porque também é um vespero. Eu entendi aquilo que ele disse e disse: interessante, eu vou marcar o meu governo como um governo reformista. E, de fato, uma das primeiras reformas que nós fizemos foi o chamado teto para os gastos públicos. O que era o teto para os gastos públicos, né? Era o seguinte: você só poderia fazer um novo orçamento acrescentando a inflação do ano anterior. Com que objetivo? Com o objetivo de diminuir a dívida pública, né? Vocês sabem que a dívida pública, você paga juros. E juros que você paga da dívida pública é dinheiro que vai embora e não volta mais, não é? E interessante, eu tive um apoio extraordinário do Congresso. Vocês sabem que, conto isso com muita alegria cívica, né? O teto para os gastos públicos, de alguma maneira, também envolve os parlamentares. Os parlamentares também dependem das verbas, né, para encaminhar aos municípios, aos estados, né? Mas eu tinha tal apoio do Congresso Nacional que eles aprovaram isso na Câmara dos Deputados às 4 horas da manhã de um feriado. Por que é que eu conto esse fato? Eu fui deputado durante 6 mandatos, né? Então, quando você tem um feriado pela frente, você, 2 dias antes, vai para a sua base eleitoral. Os colegas, na época, ficaram lá até o feriado, não é? E às 4 horas da manhã, porque houve oposição também feroz para não aprovar o teto, né? E aprovaram o teto para os gastos públicos. E aqui eu faço uma observação, porque esta observação é importante, viu, meus amigos, minhas amigas? Porque aqui no Brasil, uma outra mania equivocada que existe é todo governo que chega quer destruir os governos anteriores, não é? Tanto é verdade que o vocábulo herança maldita se incorporou ao vocabulário político nacional. E convenhamos, se você não tiver este viés, digamos, equivocado e até autoritário, cada governo, no seu momento determinado, fez coisas boas para o país. Se eu quisesse relacionar aqui governo por governo, desde o presidente Sarney, em cada um deles diria: foi feito isso, foi feito aquilo, coisas boas para o Brasil. Mas cada governo que chega, reitero, quer destruir os governos anteriores. Então, logo no começo, vamos destruir o teto. Agora não será mais teto, será arcabouço fiscal. Sabe o que é o arcabouço fiscal? É um teto readaptado. Então, volto a dizer, o que é o arcabouço fiscal? Você, no próximo orçamento, só pode acrescentar a inflação mais de 0,5% a 2,5% da receita líquida. É um novo teto. Se numericamente vai dar certo ou não, eu não sei, mas não se destruiu a ideia fundamental do nosso governo, que era estabelecer um teto para reduzir a dívida pública. E aí vocês podem me perguntar: mas houve redução da dívida pública? Eu indico numericamente. O primeiro orçamento nosso, com a dívida, era de 179 bilhões. O segundo, de 139 bilhões. E o terceiro, nós entregamos para o governo Bolsonaro, era de 119 bilhões. E como ele prosseguiu com o teto, num dado momento chegou a 60 bilhões. Vocês imaginem o que significa 100 bilhões a menos sem pagar juros. Você não pagando juros, você destina esse dinheiro para educação, saúde, segurança, enfim. Você economiza para o país. Esse foi um dos primeiros gestos que nós fizemos. Porque também, interessante, a economia, ela não se resolve por um passe de mágica. Ela se resolve pela adoção de várias medidas que possam levar, por exemplo, à queda da inflação,
que possa levar à queda dos juros, da taxa Selic, não é? Por isso que, logo em seguida, nós propusemos a reforma trabalhista. Vocês sabem que uma das coisas que eu mais ouvia, seja aqui dos amigos empresários nacionais, como no exterior, eram duas preocupações. A questão trabalhista, não é? E a burocracia tributária. Eram duas coisas que eu ouvia com muita frequência. Então, eu toquei para frente a reforma trabalhista. Mas como é que fizemos? Nós fizemos de baixo para cima? Não. Nós fizemos dialogando, que é outro aspecto indispensável para o presidencialismo brasileiro. Eu chamei o Ronaldo Nogueira, que era aí do Rio Grande do Sul, ele era o ministro do Trabalho, e disse, olha, você vai visitar as centrais sindicais, vai visitar as federações de indústria, de comércio, de serviço, vamos tentar formatar um projeto que seja minimamente compatível com aquilo que eles pensam, e vamos divulgar as ideias fundamentais desse projeto. Você sabe que nós levamos mais de 6 meses para mandar o projeto para a Câmara dos Deputados. E quando mandamos, nós tivemos discurso de 4 representantes dos empregados, 4 representantes dos empregadores, porque um dos objetivos da reforma trabalhista era, primeiro, dar seriedade às reclamações trabalhistas, porque aqui no Brasil, faço um comentário político, né? Nós temos a mania de jogar empregado contra empregador e empregador contra empregado, quando, na verdade, são as duas grandes forças produtivas do país. Nós temos que harmonizá-las, até partindo da concepção seguinte. Vocês veem, a todo momento quer-se reduzir o desemprego. Para reduzir o desemprego, tem que ter emprego. Para ter emprego, precisa ter empresa, precisa ter empresário, não é verdade? E interessante, vocês podem perceber, nós fizemos a reforma trabalhista, um vespeiro, volto a dizer, não houve uma greve de trabalhadores no país. Nada, absolutamente nada. Reduziu-se sensivelmente a área de litigiosidade entre empregado e empregador, reduziu-se em mais de 50% o número de reclamações trabalhistas, uma harmonia mais absoluta entre empregado e empregador, que é usada muito eleitoralmente. Toda eleição tenta-se jogar empregado contra empregador, e penso eu, e aqui vai a trivialidade, é um equívoco muito grande, né? Então, interessante, nós fizemos isso, não tivemos nenhuma angústia, nenhuma greve de trabalhadores no país. Mas ainda, nós fomos adiante e dissemos, olha aqui, vamos com a reforma da Previdência. E na reforma da Previdência, o governador Rigoto disse bem, né, nós fizemos toda a reforma da Previdência. Não conseguimos votá-la, porque houve incidentes daqueles que queriam me derrubar do governo, não foi possível votar naquele momento. Mas nós convencemos a sociedade brasileira e o Congresso Nacional da sua indispensabilidade. Tanto que logo no início, quando assumiu o novo governo, logo no primeiro semestre, se aprovou a reforma previdenciária no país. De igual maneira, meus amigos e minhas amigas, o caso da reforma do ensino médio. Vocês sabem, assim, no tocante à reforma trabalhista, eu quero até mencionar este fato, também se disse, nós vamos eliminar a reforma trabalhista do Temer. Eu pergunto, até hoje, 1 ano e meio passado, qual foi o inciso, o parágrafo, o artigo da reforma trabalhista modificado? Nenhum, não é? Porque viu-se que ela deu resultado. E até convenhamos, viu, quero recordar esse fato, primeiro que não se eliminou nenhum direito do trabalhador. Os direitos dos trabalhadores estão lá no artigo 7º da Constituição, e a reforma foi feita por lei ordinária. E nós todos sabemos que lei ordinária não pode modificar o que está no texto constitucional. Mas acrescentamos direito para os trabalhadores. Vocês sabem que o chamado trabalho intermitente, o trabalho temporário, né? o trabalho remoto, ele tinha, muitas vezes, decisões trabalhistas favoráveis, mas não tinha previsão legal. Nós fizemos a previsão legal desses direitos. E interessante, logo depois veio a pandemia, né? Veja o sucesso do trabalho remoto protegido pela reforma trabalhista. Então, mais uma vez eu digo, falou-se que não se errou coisa nenhuma. De igual maneira, a reforma do ensino médio. Quando o Mendonça Filho, que era o ministro, me trouxe a hipótese, ele me trouxe a hipótese de uma medida provisória. Eu disse, vamos fazer por medida provisória, porque eu fui presidente da Câmara a primeira vez, em 97, 98, já se falava em reforma do ensino médio e há mais de 30 projetos nunca se levou adiante. Fizemos por reforma por medida provisória, que tem eficácia e aplicação imediata, ganhou o apoio de mais de 98% dos secretários da educação do país,
aprovou-se a reforma do ensino médio, e também agora, quando naquela tese, vamos destruir tudo que no passado foi feito, né, que no passado foi feito, vamos revogar a reforma do ensino médio. Vocês sabem o que fizeram? Aumentaram a carga horária de matemática e de português e reduziram um pouco a história do ensino técnico. Nada mais do que isso. E, de fato, de tempos em tempos, é fazer readaptações. Portanto, a reforma do ensino médio, a ideia está intacta. E com isso eu estou a significar que tudo que foi feito naquele momento foi feito com este objetivo de eternizar aqueles temas, né? Primeiro ponto. Segundo ponto interessante, eu não sei se estou cansando os senhores, e as senhoras, mas mais uns minutos eu termino. Eu me recordo que sempre havia, como retomou-se agora, o chamado Abril Vermelho, né? O que era o Abril Vermelho? Era o mês em que o MST e outras entidades invadiam propriedades, né? No nosso governo não houve, 16, 17, 18, não houve Abril Vermelho. Sabe por quê? Porque nós regularizamos a propriedade, na época, de mais de 283 mil títulos de assentamento. Nós demos o título de propriedade. E até num dado momento, o Mauro Pereira, até há dias atrás, me lembrou disso, nós editamos uma medida provisória que permitia a regularização fundiária, não só na área rural, mas de igual maneira nas cidades, nos municípios. E isso foi feito em todo o Brasil. Aí em Caxias mesmo, eu sei que muita coisa foi feita ao longo do tempo para a regularização urbana, né? Fruto precisamente deste nosso dado que foi produzido naquela época por medida provisória e depois convertida em lei. Mas com isso, meus amigos, eu quero dizer que você dialogar com a sociedade, dialogar com os órgãos do poder é fundamental. Então, hoje, por exemplo, o presidente Celestino falou em eventual desarmonia de poderes. Ora, se há uma desarmonia de poderes, o que é uma inconstitucionalidade sob o foco jurídico. Mas sob o foco político, o que há é uma desobediência à vontade popular, que ao produzir novo Estado, disse, olha aqui, eu vou criar órgãos, é claro que isso vem lá de Montesquieu, né, lá de trás, mas eu vou criar órgãos, um para julgar, outro para executar e outro para legislar. E vocês se comportem, quer dizer, serão independentes, mas o que significa independência? Significa que tem competências próprias, tem orçamento próprio, tem administração própria. Mas serão harmônicos. Harmonizem a sua atividade, porque vocês não têm o poder diretamente. O poder é meu, do povo. Né? Todo o poder emana do povo. Não é? Diz a Constituição. Nós vamos dividir em órgãos. Um órgão que executa, um órgão que legisla, um órgão que julga, mas harmoniosamente. Ora bem, se há, sob o foco jurídico, uma inconstitucionalidade, sob o foco político, uma desobediência à vontade popular que está escrita no texto constitucional. São estas, digamos assim, brevíssimas noções. Às vezes eu até me envergonho um pouco de mencionar muito essa história da paz, né? Porque ela é geradora de desenvolvimento. Um dia, falando no exterior, alguém me perguntou, mas o Temer, vem cá, você fala tanto em pacificação, você não acha que é uma bobagem com essa radicalização que existe no Brasil, e hoje até em vários países, não apenas no Brasil? Você não acha que você está perdendo tempo? Eu disse, olha, eu vou responder com exemplos de natureza pessoal. Vou invocar algumas figuras internacionais. Mandela e Gandhi, pacifistas, lembrados e aplaudidos permanentemente. Hitler e Stalin, lembrados permanentemente e desprezados. Você vê que o pacifismo vale a pena. Volto a dizer, significa que não haverá confronto de ideias? Claro que haverá, e necessariamente haverá. Agora é preciso ter muita tranquilidade, muita harmonia, e especialmente os chefes de Estado. Você sabe que o chefe de Estado, aí há várias autoridades, de alguma maneira, assim, um pouco como os artistas, né? Eles representam um certo exemplo para a população, né? Então, quando o povo vê, e no meu caso, eu volto a dizer, quando presidente, eu tive uma oposição ferocíssima, eu não dava importância, eu dizia, é legítimo, diga o que disserem, eu vou governar, não é? Até para aqueles que queriam me derrubar do governo, não conseguiram.
né? Façam isso, eu vou governar. Então, quando você diz isso, você dá um exemplo de tranquilidade para o país. Ora, se a todo momento você fica achincalhando uns aos outros, especialmente sendo autoridades constituídas, você está dando um exemplo de deseducação para o país. Não vale a pena fazer isso. Eu digo isso com a maior tranquilidade, porque eu fui secretário da Justiça, como lembrou o Ricardo, fui secretário de Segurança Pública, e de vez em quando as pessoas, até quando você ganha a segurança, parece que a segurança vai bem, né? Não é que fosse bem, né? Ia razoavelmente bem. Mas quando eu fazia declarações firmes, mas também de muita ponderação, de muito equilíbrio, né? De muito respeito em relação a todas as instituições. Então, eu acho que isto é uma coisa que hoje está sendo desprezada no nosso país. Se nós pudermos retomar isso, eu acho que é fundamental. E fundamental também, e aqui eu concluo minhas palavras, é esta velocidade da iniciativa privada, do setor comercial, do setor industrial, do agronegócio. Convenhamos, o agronegócio é quem sustenta o PIB brasileiro. Nós não podemos desprezá-lo, nós temos que enaltecê-lo cada vez mais. E os senhores todos que estão aí, ao que me parece, são muito ligados à indústria, ao comércio, né? De modo que a iniciativa privada é quem ajuda a governabilidade do país. E por isso nós devemos incentivá-la cada vez mais. E para incentivá-la, muitas e muitas vezes, é preciso trivialidades como aquelas que acabei de apontar. Mais uma vez, muito grato pelo convite, ao Ricoto, ao Celestino, aos senhores vereadores, à prefeita, ao Mauro Pereira, a todos que se lembraram do meu nome e me deram essa oportunidade, né? E faço um pequeno corte. Quando você sai do poder, as pessoas te esquecem. Graças a Deus não tenho sido esquecido, né? E não sendo esquecido, eu tenho esses convites gentilíssimos, como fiz agora o município de Caxias. Muito obrigado a vocês. Agradecemos pela palestra e convidamos o nosso presidente da SIC, Celestino Louro. Ele quer lhe fazer 2 perguntas antes de encerrarmos a edição de hoje. Presidente Temer, muito bom ouvir a serenidade com que o senhor trata os temas de Brasil, né? São temas muito atuais. E gostaria de lhe ouvir falar, embora com o limite do tempo, eu sei que as provocações que eu vou lhe fazer talvez fosse um objeto de mais 2 palestras, governador Ricoto. Mas, enfim, vamos tentar aqui, com um pouco de síntese, ouvi-lo. A Constituição brasileira, ela tem uma organização de poder que remete muito ao parlamentarismo. E a cada um dos presidentes que são eleitos, e o senhor esteve lá, precisa fazer um esforço muito grande para compor um governo minimamente estável e que tenha condições de governabilidade. Então, gostaria de lhe ouvir falar um pouco sobre essa questão de transformarmos o nosso país em parlamentarista, e também gostaria de lhe ouvir falar um pouco sobre o Instituto da Reeleição. No momento da história, ela foi muito importante. Eu acredito até que foi no seu mandato de presidente da Câmara em que ele foi aprovado, e hoje o senhor colocou muito bem que quando o senhor chegou lá, se valeu da sua ideia de não se reeleger para propor temas espinhosos, temas difíceis, temas complicados. O senhor usou a expressão vespeiro, para poder mexer em temas que são estruturais para a vida do país. Então, eu gostaria de lhe ouvir falar, primeiramente, da questão do parlamentarismo, e, na sequência, também lhe ouvir falar um pouco sobre esse Instituto da Reeleição, que parece ser um dos grandes problemas da nossa gestão pública. Afinal de contas, todo governante que é eleito acaba olhando já para o 2º mandato antes de cumprir o primeiro. Muito bem lembrado, presidente Celestino, nessas questões. É evidente que, como o senhor disse, talvez isso comportasse uma nova palestra, né? Mas no tocante ao sistema presidencialista e ao sistema parlamentarista, eu sou pregador de um sistema semipresidencialista, né? E eu digo semipresidencialista porque não é nem o presidencialismo puro, nem o parlamentarismo puro. Ele é uma amálgama dos 2 sistemas, não é? E eu digo sempre, viu, presidente, que o presidencialismo no Brasil se esfarrapou. Você veja, nós tivemos interessante
Se você pegar a história republicana brasileira, há pouco eu dizia, né, nós tivemos a Proclamação da República em 89, primeira Constituição em 91, foi até 30. Em 30, convenhamos, nós tivemos presidente, mas não tivemos presidencialismo, porque o presidencialismo até ele importa numa temporalidade de mandatos, né? E, portanto, uma modificação de tempos em tempos. Isto foi até 45. Em 46, você restabelece a democracia, mas também tumultos os mais variados em 64. Em 64, você tem presidente, mas não tem presidencialismo, porque o povo não elegia diretamente os seus governantes. Então, digo eu, sob o foco histórico, o presidencialismo se esfarrapou. Mas também nesses 35, 36 anos da nova Constituição, também está esfarrapado. Você veja que, neste brevíssimo período, houve 2 impedimentos, 2 impeachments. E o impeachment, sempre, eu reconheço, eu assumi em função disso, mas eu reconheço que ele causa um trauma no país. E sobre causar o trauma, o próprio impedimento, você sabe que, desde o governo Itamar, houve mais de 283 pedidos de impedimento dos vários presidentes que passaram. E cada pedido de impeachment cria um trauma político no país. Então, é preciso eliminar isso. Qual é a forma? Penso eu. A fórmula é adotar um sistema em que o presidente seja eleito, tenha poderes determinados, inclusive de fora parte, ser o representante do país no conceito internacional, ser condutor das Forças Armadas, também tem o direito, por exemplo, à sanção e veto, que você não pode desprezar no nosso sistema a figura do presidente da República. Mas transferir a execução para o governo executivo, né, para o parlamento. Não significa que o primeiro-ministro tem que ser necessariamente um parlamentar, mas o parlamento será o executor das medidas governativas. E o próprio presidente da República, no caso, indica ao Congresso o primeiro-ministro. Com isto, e eu digo isso, viu, Celestino, porque é incrível, de alguma maneira essas coisas vão acontecendo com muita naturalidade. Você veja que de fora parte, o Congresso aprovar orçamento, né? Mas hoje ele tem as chamadas emendas impositivas, e são emendas dos parlamentares. Emenda da comissão, emenda do relator, emenda das bancadas, não é? Então, quase o controle do orçamento, não só da sua aprovação, mas da sua execução, já está com o parlamento. Há tempos atrás eu lia que o presidente Arthur Lira chamou os planos de saúde para fazer uma grande composição governativa. Ora, isso é típico do Poder Executivo, é típico de execução e não de legislação. Então, o Congresso está assumindo alguns poderes que um dia pode levar a uma mudança radical do sistema de governo, um sistema semipresidencialista, como estou dizendo, porque isto faz com que o parlamento, além de executar o orçamento, seja responsável pelo governo. Hoje, ele executa o orçamento, mas não tem responsabilidade governativa. Ora bem, isso também melhora, viu, Celestino, a questão dos partidos. Hoje nós temos cerca de 36 partidos políticos. No presidencialismo, como bem você acabou de mencionar, você se elege presidente e tem que formar uma maioria parlamentar. E mesmo formando uma maioria parlamentar, ela é instável. No meu governo, eu tinha cerca de 16 partidos que me apoiavam. Muitas vezes eu tive grande apoio do Congresso, porque eu soube trazer o Congresso também para governar comigo. Mas se você mandava para lá um projeto de emenda constitucional, muitas vezes metade do partido que apoia votava a favor, metade votava contra. Era muita instabilidade política. Ora bem, se você tiver um sistema como este que eu estou apontando, você terá um bloco de situação e um bloco de oposição. Cada um deles pode ter 15, 16 partidos, mas serão blocos de oposição e de situação. Portanto, conceitualmente, será um partido da situação, um partido da oposição. Primeiro ponto, você resolve o problema do grande número de partidos políticos. Segundo, você acaba com o problema do impeachment, porque você só tem governo no sistema semipresidencialista se o gabinete tiver maioria parlamentar. Se essa maioria parlamentar cair, é porque outra se formou e outra naturalmente assume o governo. São 2 pontos fundamentais que eu tomo a liberdade de responder a sua pergunta dessa maneira. E no tocante à reeleição, eu acho que ela foi importante num dado momento do país. Quando aprovada, eu acho que valeu. E valeu em vários outros momentos. Mas hoje, mais do que nunca,
convenhamos, eu acho que a ambiência melhor seria, até pelo exemplo que eu mesmo dei, né, como você mencionou, seria não ter reeleição. É claro, é preciso aumentar o prazo para 5 ou 6 anos, um prazo de governabilidade do governo, mas eliminar a reeleição. Porque aí o sujeito entra lá e diz, tem que mexer em direito do trabalho, tem que mexer em direito social, tem que mexer no orçamento. Eu não posso, não preciso pensar no futuro, na minha reeleição. Acho que hoje, e acho que está caminhando para isso, é a eventual eliminação da reeleição no nosso país. Muito bem, presidente Temer, receba aí o nosso agradecimento. Eu espero que proximamente o senhor possa estar aqui na nossa Serra Gaúcha, podermos recebê-lo aqui, entregar toda a nossa hospitalidade, né, governador Rigoto? Ele poder apreciar um pouco dos prazeres da Serra, conviver um pouco conosco. Infelizmente, dessa vez não foi possível, mas foi providencial, como o senhor colocou no princípio, porque, do contrário, o senhor não estaria pousando em Caxias, estaria fazendo a palestra de alguma sala de embarque no aeroporto. Agradeço muito a sua disponibilidade de estar conosco e agradeço a cada um que esteve conosco nesse final de manhã de hoje. Muito obrigado. Obrigado, presidente, e a todos. Muito grato. Boa tarde. Saúde, proteção, confiança, excelência. Conheça o Círculo Saúde, uma das mais importantes instituições do ramo no Rio Grande do Sul. São 90 anos acolhendo vidas na Serra Gaúcha, Vale do Paraiana e Vale do Caí. Somos referência em planos de saúde com soluções completas para você, sua família e sua empresa. Aqui no Círculo, você vê a excelência nos detalhes. Nosso hospital tem uma das mais modernas infraestruturas de saúde, acreditado com excelência e reconhecido pelos seus programas de atendimento humanizado. Contamos também com centros de especialidades médicas e centrais regionais de serviço, levando saúde e bem-estar a mais de 30 cidades. Além da infraestrutura própria, mantemos uma rede inteligente de parceiros e profissionais credenciados. Esse conjunto possibilita serviços completos, seguros e resolutivos. É um cuidado que você sente de verdade. Afinal, a gente cuida da sua saúde de forma integral, com sensibilidade e agilidade. Além disso, temos um compromisso com a nossa comunidade. Por meio do nosso Centro de Assistência à Saúde, garantimos atendimento gratuito para quem mais precisa. São mais de 15 programas e projetos. Deu para ver que o Círculo é completo e essencial, não é? E nós não vamos parar por aqui. Te ver bem é o que nos motiva a estar em constante evolução. Vamos continuar investindo muito para entregar um serviço cada vez melhor. Agora vocês já sabem quem confiar quando o assunto é saúde. No Círculo, a excelência você vê e o cuidado você sente. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar.
Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro ar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender, desenvolver, Hooks, meu caminho eu vou fazer, Hooks, conhecimento pra crescer, Hooks, meu caminho eu vou fazer, vou seguir um novo ritmo, na minha batida, então pega a visão, trocar, compartilhar, reinventar, sempre do meu jeitão, sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Hooks, aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks,
conhecimento pra crescer. É UX, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil, líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado.
Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho. E uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.